Noite, você que está aqui conosco, você que está nos acompanhando aí na sua casa, no seu trabalho, seja bem-vindo, que Deus possa abençoá-lo poderosamente. Como eu sempre tenho dito, você está no melhor lugar do planeta Terra, amém? Porque o melhor lugar aonde nós podemos estar é na presença do Senhor. E a palavra no livro de Mateus, capítulo 18, declara: aonde dois ou mais se reúnem no nome do Senhor, ali Ele está presente. E quando tem a presença do Senhor no local, isso está falando de autoridade, há poder e autoridade no nome de Jesus, amém? Creio que hoje Ele entra com resposta na tua vida. Eu creio que hoje Ele vai operar um milagre na tua vida. Você que está em casa também, eu tenho certeza que hoje você é alvo de um milagre. Quantos creem nisso? Aleluia! Então você pode se sentar no nome do Senhor Jesus. Quero compartilhar uma palavra no teu coração nessa tarde. E o tema dessa mensagem é o dia da aflição. O dia da aflição. Amados, em João, no capítulo 16, no versículo 33, o texto declara: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Amém? Então, no mundo tereis aflições. O próprio Senhor Jesus está declarando que no mundo nós teremos aflições. Todos nós passaremos por aflições. Ou já passou, ou está passando, ou vai passar. O mundo jaz no maligno. Então nós estamos vivendo em um planeta onde muitas vezes tem forças operando neste lugar. O pecado entrou na humanidade. Então no mundo nós teremos aflições, e semana passada eu falei justamente que a mesma tempestade que vem sobre o meu telhado, vem sobre o seu também. Assim também as aflições, todos nós passamos por ela ou estamos passando. E o Senhor Jesus estava ensinando os seus discípulos, eram os últimos momentos, então agora Ele chama os discípulos para um discipulado, longe da multidão, e está ensinando os discípulos. E dentro desses ensinamentos, Jesus está dizendo: fiquem tranquilos, não se amedrontem, mas vai vir aflição sobre a vida de vocês. Como ficar tranquilo quando a aflição vem? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Vocês vão vencer porque a minha vitória lá na cruz garante a vitória sobre a vida de vocês. Glória a Deus! Então eu fui buscar o significado dessa palavra aflição, e aflição significa sentimento de persistente dor física, moral, ânsia, agonia, angústia. E no grego original essa palavra se chama flipsis, que quer dizer aflição, opressão, adversidade. Eu tenho acompanhado muitas pessoas nesses dias agora, meu telefone toca bastante, o WhatsApp também. Nós temos acompanhado amigos, temos acompanhado parentes e temos acompanhado os irmãos aqui na igreja. E temos visto que muitos estão enfrentando um momento de aflição na vida deles. A alma está aflita com tudo que está ouvindo, com tudo que está acontecendo. De repente a ansiedade toma o coração. De repente vem aquela angústia, vem aquela dor: o que será de mim amanhã, o que eu vou fazer da minha vida? E esses pensamentos te assombram. Percebo que muitos estão vivendo assim também, empresários. Meu Deus, o que será da empresa que eu levei anos para construir? Como eu pago a folha de pagamento dos meus funcionários? Como que eu vou manter os aluguéis? As famílias também: Deus, o que será da minha família? Guarda, proteja a minha família.
os trabalhadores. Deus, eu preciso desse emprego, como que eu faço, Senhor? Me ajuda. Então são dias de aflições que bateram e que bate na porta de muitos por causa dessa pandemia. Amados, mas além disso, observando a história, nós vamos ver que a humanidade já enfrentou períodos de pandemia. Nós que não acompanhamos esses períodos porque nem tínhamos nascido. Peste negra, bubônica, cachumba e por aí vai, que foram doenças graves e que um dia já dizimou muita gente. Estava até orando nesse propósito, eu falei, Deus, nos ajuda, porque para nós agora isso é novidade. Sabemos que não é novidade para a história, né, da humanidade, mas para nós que vivemos nessa época é novidade. Eu vou completar 45 anos, nunca passei por uma situação dessa. Nos ensina a vencer, nos ensina, Pai, a passar por esse vale. E como pastor eu tenho orado, Deus, nessa passagem de vale, eu não quero que ninguém fique para trás. Mas todos que estão comigo, Senhor, que venham atravessar. Em nome do Senhor Jesus, que do outro lado venhamos cantar o hino da vitória. Agora preste atenção, se o mundo já venceu pandemias, com menos informações e com menos tecnologia, hoje nós temos mais tecnologia, mais informação para vencer. Quem pode dar um glória a Deus? Eu creio que nós vamos vencer, eu creio que você vai vencer, nós vamos superar esse momento de vida, amém? Mas o dia mau, o dia da angústia, o dia da aflição, ela bate em nossa porta. Chega o dia que ela bate em nossa porta, e a pergunta é, para onde correr? Bate na porta da frente, eu pulo o muro de trás? Vai adiantar? Não vai adiantar. O dia da aflição vem para todos nós. E talvez você já tenha um monte de frases, né, frases construídas, motivacionais, para superar a aflição. Mas eu prefiro te ensinar nessa noite o que a Bíblia diz. Porque eu acredito na Bíblia como uma verdade absoluta e eu creio no poder de Deus, que se manifesta através dessa palavra. Quantos podem dizer amém? Então, para mim, a Bíblia é a verdade, é o poder de Deus para nos instruir. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16 ao 17, declara: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém? Deus está te chamando, homens e mulheres, para a sua boa obra. Parece que eu não ouvi um amém, ou então a máscara, amém. Deus está te preparando para a boa obra. Amém? Você que está em casa, Deus está te preparando para a boa obra. E Ele te prepara, Ele te ensina, Ele te corrige, Ele te capacita, Ele te levanta através desta palavra. Quantos podem dizer amém? Aleluia! Então eu vejo algumas aplicações e alguns exemplos bíblicos, né, de pessoas que enfrentaram esse momento de aflição. A aflição bateu na porta. Em Gênesis, no capítulo 32, conta a história de Jacó, e eu vou ler para você do versículo 6 ao 7, que diz assim, Gênesis 32, do 6 ao 7. Quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram-lhe: fomos até seu irmão Esaú, e ele está vindo ao seu encontro com 400 homens. Não era boa, Jacó ficou preocupado, porque quem conhece a história sabe que ele saiu fugido para não morrer nas mãos do irmão.
Mas agora 20 anos se passou, é tempo de retornar, de fazer um concerto. E ele manda os homens na frente, os homens vão e retornam dizendo: Jacó, não se preocupa não, que Esaú já está vindo ao seu encontro e está vindo com 400 homens. Se quando você saiu fugido só de Esaú, agora Esaú tem mais 400 homens junto, imagina a angústia que esse homem agora começou a viver. O próprio texto fala: Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Por causa dessa informação, o coração se encheu de medo e foi tomado de angústia. Por causa de algumas informações que você recebe no seu WhatsApp, que você vê aí na mídia, de repente o seu coração é tomado por medo e por angústia. Ao ponto que então o texto está dizendo: então dividiu em 2 grupos, todos estavam com ele, bem como as ovelhas, as cabras, os bois e os camelos, porque ele acreditava no seguinte: se Esaú com 4 homens viesse para destruí-los, um grupo ficaria vivo, enquanto um grupo estava sendo destruído, daria tempo e oportunidade para o outro correr. Olha a aflição desse homem, olha a angústia que ele está vivendo. Será que meu irmão quer me matar? Será que eu vou morrer? Será que minha esposa, meus filhos serão mortos à espada? Ah, Deus, o Senhor nos tirou lá de Padã Arã para morrer aqui. E nesse capítulo 32 então, Jacó agora envia os presentes para Esaú, e depois ele coloca a esposa, os filhos na frente, e ele entra no vale, conhecido como Val de Jaboque, sozinho. Ele está em aflição. Então, naquele momento de aflição, ele entrou no vale sozinho. É só eu e Deus. Só Deus pode tirar a aflição do teu coração. Ninguém diz amém? Só Deus pode arrancar o medo e a aflição do teu coração. Aleluia! E ali dentro daquele vale, então agora ele tem um encontro ali com um anjo que representa Deus, o próprio Deus, e a palavra diz que ele agarrou naquele anjo, segurou naquele anjo, e ali travou uma luta. Eu não te solto enquanto não me abençoar. E no raiar do dia, Jacó ainda estava segurando o anjo, e lembrei daquela canção, Jacó segurou o anjo e amarrou o anjo, como é que é? Amém, glória a Deus. Ele segurou firme, e o anjo perguntou: o que queres que eu te faça? Jacó lhe respondeu: me dá a minha bênção para depois subir, me dá a minha... Não é assim? Então veja bem, então se você está vivendo, escuta esse momento de aflição, aí o que você vai? Você vai lá para o celular, vai lá para a televisão, a aflição vai aumentar. Você precisa entrar no vale de Jaboque, e às vezes é o teu quarto, é um lugar sozinho, precisa orar. Precisa arrancar suor, precisa arrancar lágrimas, precisa derramar a alma. Problema que acompanhando pessoas que ficam a língua não para, ela gira, mas não vai para Deus. É só, você viu o que está acontecendo com fulano? Você viu lá na rua fulano de tal? Ah, lá atrás da rua ciclano, você viu também? Você viu ali na porta? Nossa, você viu o que você viu? Você viu? Mas vai para a presença de Deus, vai para um lugar seguro, lute com Deus naquele lugar. No dia da aflição de Jacó, no dia que ele teve medo, ele travou uma luta com Deus. Ele travou uma luta com Deus e ele saiu daquele vale vitorioso. Até o nome dele foi mudado de Jacó para Israel, campeão de Deus, porque lutaste com Deus e prevaleceu.
E quando ele encontra o irmão dele agora, a palavra diz que o irmão vem e o beija. Na tradição oriental você faz isso quando você quer bem uma pessoa. Glória a Deus, aleluia. Então quando você luta no vale, quando você luta na presença de Deus, Ele te dá vitória lá fora. Ele te dá vitória lá fora, mas você não pode ignorar esse momento com Deus. Às vezes você fala assim: pastor, eu não consigo passar um tempo com Deus. Gente, é porque não ouve os pastores. A gente já até ensinou algumas estratégias. Pega o hino, canta 7 hinos. Por que 7? Porque a gente gostou do número 7. Se quiser cantar 10, canta. Se quiser cantar 17, canta, né? Se chegar assim: não, eu não vou cantar 7, mas 7 vezes 7. Pode ser, irmão. Mas faz alguma coisa, pega, tira aquele momento. Eu vou cantar 7 hinos, eu vou ler 7 salmos. Mas para que ler 7 salmos? Para que a palavra fique inculcada dentro de você. E aí você vai orar, coloca os seus alvos de oração. Amém? É o teu momento no vale de Jaboque. E quando você luta com Deus ali, derrama a tua alma, Ele te dá a vitória do lado de fora. Glória a Deus, aleluia. Um outro exemplo que eu vejo, a aflição bateu na porta, foi na vida de Ana. Ana experimentava a esterilidade. E a esterilidade é juntamente quando você está lutando para conquistar, parece que as coisas não acontecem, não é verdade? Pastor, tudo que eu estou fazendo não está dando certo, as coisas não estão dando certo como eu gostaria. Pastor, eu não estou vivendo aquele momento que eu gostaria de viver. Pastor, está sendo difícil, eu estou sentindo assim uma esterilidade, ou seja, nada rompe e nada flui, e aquilo vai tomando o seu coração, a aflição vai tomando o teu coração. Olha o que diz o texto de Ana em 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 8 ao 18. Abra a tua Bíblia que você vai acompanhar junto comigo. Então vamos lá. 1 Samuel 1, versículo 8 ao 18. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Então, um dos sintomas da aflição, o choro. Ana, por que você está chorando? Aí vamos continuar o texto. Por que não come? Então, quando vem muita aflição sobre a vida da pessoa, ela começa a chorar e aí ela perde a fome. Gente, se você perdeu a fome, liga para a pastora Fabiana que ela te ajuda. Eu vejo ela ligando para as discípulas: tem que se alimentar, tem que comer bem, você precisa estar forte, você precisa estar preparada, mesmo que não tiver vontade de comer, tem que comer. E ela está certa, porque o seu corpo precisa estar com todas as vitaminas necessárias. Amém? Mas aqui Ana chorava, não comia, porque está triste. Então, havia tristeza no coração dela. Ela está experimentando a aflição por causa da esterilidade. Porque na minha vida não está rompendo? Porque na minha vida não está dando certo? E aí então, continuando o texto, aí Eucana responde: será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Esse é o conselho humano. E muitas vezes no momento de aflição, em vez de você buscar conselho do alto, você vai buscar conselho nos vizinhos. Vizinho não tem conselho bom para te dar, não. Desculpa, eu estou te falando que você tem que buscar conselho com homens e mulheres de Deus para te instruir segundo essa palavra. Eu preciso da palavra, eu quero o que está escrito aqui, eu quero me alimentar com isso aqui. Amém? Esse é o meu sustento e meu alimento. Continuando,
Então, certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor. Então esse profeta agora, ele comeu, bebeu, então ele estava dentro do templo e ele coloca uma cadeira para o lado de fora, porque naquele tempo tinha o lugar santo, o lugar santíssimo e o pátio exterior. Ninguém podia entrar no lugar santo nem no lugar santíssimo. Então você ficava no pátio exterior. Então o sacerdote acabou de se alimentar e colocou a cadeira do lado de fora para ver as pessoas que estavam em volta do templo. E ali então ele percebeu uma mulher que estava orando e chorando. Continuando o texto. Ana se levantou e com a alma, olha agora a aflição na vida dela, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Amém? Então ela fez a coisa certa. Não podia entrar dentro do templo, mas ela estava ali do lado de fora. E ela orou e chorou para quem? Para quem? Para o Senhor. Então no dia da aflição, quando a alma dela foi invadida, quando ela foi espremida por dentro, ela orou e chorou diante de... Aleluia! E fez um voto dizendo: o Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, então percebe que é um período longo, Eli observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouviam a sua voz, ela só gemia. Aleluia! E a palavra diz que o Espírito Santo intercede por nós através de gemidos inexprimíveis. Então o próprio Espírito Santo de Deus estava intercedendo a favor de Ana, na vida de Ana. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Vocês estão entendendo? Por favor, você que está aqui, você que está em casa, nós estamos vivendo dias de aflição, sim ou não? Sim ou não? E de repente uma notícia chega aos teus ouvidos, chega aos teus olhos, e isso vai mexer com você. Não é momento de desespero ou da desesperança, mas é o momento de você ir para a presença de Deus, é o momento de você buscá-lo com intensidade. Quem está me entendendo? Amém? Ali está a tua cura, ali está o teu remédio. E o texto diz assim, não bebi vinho, nem bebida fermentada, eu estava derramando a minha alma diante do Senhor, derramando a minha alma. No dia de aflição de Ana, ela decidiu derramar a alma dela diante do Senhor. Talvez no dia de aflição de muitos, a pessoa fica com raiva, eu vou sair da igreja, porque eu não fui com a cara daquele irmão, mesmo que eu não consigo vê-lo atrás da máscara, eu não sei, não fui com a cara dele, talvez é a cor da máscara, eu não fui com fulano, não irmão, meu Deus, quanto tempo você gastou de oração? Porque na maioria que eu vejo que as pessoas tomam essa atitude, elas não oraram, elas não se mergulharam na presença de Deus. Nós estamos vivendo um cristianismo raso, um cristianismo onde as pessoas querem tudo pronto, e ai se não for do meu jeito, não, você está vendo aqui o exemplo dessa mulher. A angústia era tanta que quem estava do lado de fora olhando achava que ela estava bêbada. Imagina a cena que ela estava fazendo.
né, o bafão que ela estava dando ali naquele lugar. Talvez gritando, talvez chorando, talvez arrancando os cabelos, mas ela precisava tirar aquilo que estava moendo, aquilo que estava consumindo o seu interior. E foi isso que ela fez diante de Deus. Não bebi vinho, nem bebida fermentada, eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Eli respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel conceda o que você pediu. Glória a Deus. Ela disse: espero que sejas benevolente para com a tua serva. Aí o texto termina: então ela seguiu o caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Ela não conseguia comer. Agora ela chegou na casa dela, comeu feijoada, mocotó, dobradinha. Aleluia, o rosto já não estava mais abatido. Por quê? Ela teve esse período de intensidade em Deus. Às vezes eu vejo a minha esposa, às vezes ela está angustiada pelo volume de informações que ela recebe, de pessoas ligando para ela. Como eu disse, nesse período agora, são amigos, são parentes, são irmãos. Isso gera um peso, um fardo no ombro. E aí ela entra lá para o quartinho de oração, lá do lado de fora, só estou escutando o choro. Só estou escutando o choro. Quando ela abre a porta daquele quartinho, sai de lá outra mulher. Parece que é assim, ó. Tem? Sai outra mulher. E às vezes sua alma está angustiada, você que está aqui ou está em casa, e você está lá. Lá no WhatsApp, lá não sei o que lá. Está lá para lá. Não, é momento de você se derramar na presença de Deus. Glória a Deus. Ela teve um filho que se chamou Samuel, um grande sacerdote, um grande profeta e um grande juiz em Israel. E ele ungiu 2 reis. O primeiro foi Saul e o segundo foi Davi. No dia da aflição do rei Saul, olha como ele fez tudo diferente. Quando o rei Saul estava aflito, afligido, com medo de morrer na mão dos inimigos, com medo de perder o reino, quando Deus se afastou dele, a palavra do Senhor diz que ele recorreu a uma feiticeira. No dia da aflição de Saul, em vez de procurar a presença de Deus, ele sabia exatamente como fazer, porque o próprio Samuel, filho de Ana, o ensinou. Ele preferiu fazer o contrário: vou numa feiticeira. E muitas vezes os pastores, eu estou te ensinando o caminho, eu estou te ensinando essa palavra, eu estou te ensinando como você a lutar e vencer, mas no dia que a aflição vem pela sua vida, você toma outro caminho e não ouve nada do que eu te ensinei. E Saul fez exatamente isso. Gente, imaginou se Saul procura Samuel: me ajuda, Samuel, estou em aflição, eu não aguento mais, eu quero fazer um concerto, eu preciso mudar de vida. Não, ele foi atrás de uma feiticeira, e ali ele cavou a sua sepultura, porque logo depois disso nós vamos ver a morte dele e de toda a sua família, porque no dia da aflição ele fez coisas terríveis, e muitos no dia da aflição, em vez de correr para a presença de Deus, correm para outros caminhos que te levam à morte. Mas continuando aqui, amados, o dia de aflição na vida do rei Ezequias, nós estudamos nas orações da madrugada, e esse rei Ezequias foi um homem com temor de Deus, e Deus guardou e protegeu a vida dele contra os inimigos, dando paz em seu reinado, e ele estabeleceu dentro do seu reinado o temor de Deus no coração dos homens. Ele foi um rei muito bom.
Mas olha o que acontece agora em 2 Reis, no capítulo 20, no versículo 1 ao 6. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. Preste atenção agora. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, se eu estou doente, né? Um homem de Deus, uma mulher de Deus aparece na minha casa e fala assim: opa, agora vem uma bênção. Ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer e não se recuperará. Fala assim comigo: misericórdia. Mais uma vez, misericórdia. Mais uma vez, para não esquecer, misericórdia. Então, naquele momento ele poderia se conformar, fazer o quê? Falou que eu vou morrer mesmo, já estou doente mesmo, e muitos estão também assim. Estou doente mesmo, já recebi, mas vou morrer mesmo, está todo mundo morrendo, vou morrer também. Não está nem na fila e quer entrar. Olha o que esse homem fez no dia da aflição. Ezequias virou o rosto para a parede, então ele estava deitado, o profeta aqui falando com ele só virou a cara para cá, assim para a parede, não tem? Virou para o lado da parede assim. E orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Parece que quando você está orando, e aí chega aquele momento onde você chora, você derrama a sua alma, e isso tem um poder de trazer cura na sua vida emocional. Porque o choro na vida do crente, na vida do homem e da mulher de Deus, lava a alma. Glória a Deus! Então, que caia por terra aquela expressão que é homem não chora. Homem de Deus chora e chora muito. Amém? Homem de Deus tem que ser que nem manteiga derretida. Glória a Deus! Então a palavra diz que ele chorou amargamente. O dia da aflição bateu na porta dele. Ele estava doente. Um dos profetas mais respeitado naqueles dias, que era Isaías, e nós vamos estudar o livro de Isaías daqui a alguns dias. Daqui a alguns dias não, só o ano que vem, porque vamos terminar em Salmos. Veja bem, chega para ele e fala: arruma a tua casa que você vai morrer. E Isaías tinha sido enviado por Deus. Ele chora amargamente e ele lembra do que ele tinha feito para Deus. Antes de Isaías deixar o pátio, ou seja, Isaías deu a informação e estava saindo, quando Isaías foi abrindo o portão para ir embora, a palavra do Senhor veio a ele: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor, ouvi sua oração. Olha só, gente, dá um glória a Deus que é forte. Meu Deus, senti aqui agora, que nem diz o cuiabano, até eu rupiei. Meu Deus, porque veja bem, ouvi a sua oração, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, e eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Porque era justamente para agradecer, para oferecer ofertas de sacrifício. Acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei você e essa cidade das mãos do rei da Assíria. Defenderei essa cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Glória a Deus! Se você crê nisso, aplauda o Senhor, porque é forte, igreja. É forte. É forte. O Senhor não vai te responder assim: eu vi o seu WhatsApp, eu vi o seu Instagram, eu vi as suas redes sociais, ou eu vi você quando você estava procurando um e outro, e vou te curar e vou te sarar.
Ele vai te ouvir quando você orar. Ele vai te ouvir quando você orar. Por isso que parece que às vezes é tão difícil orar, porque o diabo sabe, se você começar a orar, você vira uma arma letal nas mãos de Deus, contra o inferno, contra o inimigo. Então ele faz de tudo para que você não ore. Você fala que ora, mas na verdade não tem vida de oração. Continuando aqui, então agora ele tem mais 15 anos de vida, recebeu um bônus. Você vê que a oração dele, o choro, a amargura de coração ali, ele chorando, fez um milagre acontecer, mudou uma direção que Deus já tinha dado. A oração desse homem mudou as coisas no céu. Então, quando você começa a orar, alguma coisa nas regiões celestiais está acontecendo ao seu favor. Quando você começa numa oração, numa intercessão, os céus estão se movendo para o milagre acontecer aqui na terra. Aleluia! Então, a aflição deste homem acabou no mesmo dia que chegou. Porque o profeta Isaías estava saindo, volta lá e fala para ele que ele vai ver. Quando ele recebeu essa notícia, foi só aleluia, glória a Deus. Amém? Aleluia. Tem aqui um exemplo da Sulamita. O dia da aflição também, a aflição visitou a casa dela, dessa mulher. Então a história dela está toda narrada em 2 Reis, no capítulo 4. Ela estava vendo o homem de Deus junto com o discípulo passando, então chamava para comer junto à mesa. Mas para o homem de Deus não ficar muito envergonhado, ela falou para o marido: vamos construir um quarto aqui em cima, obra de pedreiro. E ali a gente coloca uma cama, coloca uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Então aquele profeta chega, ele deita naquela cama macia, eu acho que ele fica olhando assim e fala assim: meu Deus, quanta honra, quanta honra na minha vida. Eu tenho que fazer alguma coisa por essa mulher. Geazi, o que ela está precisando? Ah, mestre, ela tem tudo, mas eu acho que ela precisa mesmo de um filho. Então chame ela aqui. Olha, daqui 1 ano você terá um filho. E ela teve essa criança, a criança cresceu. Mas certo dia, indo com o pai para a colheita, teve uma forte dor de cabeça, chegou em casa e morreu. Olha o que essa mulher fez no dia da aflição. Não era o dia da aflição dela, sim ou não? Ela pega aquela criança, sobe até o quarto do profeta e coloca aquela criança na cama. E ela desce correndo e pede para o marido, pedir para os criados preparar as jumentas, porque ela ia até o Monte Carmelo atrás do homem de Deus. Ela ia subir no monte. O filho estava morto lá no terraço. E ela ia no monte atrás do profeta. Então, no dia da aflição, em vez dela ficar ali, e agora, o que eu vou fazer, ou ficar se lamentando, eu vou atrás de um homem de Deus, eu vou atrás do profeta. Amém? E ela foi atrás dele. E quando chegou lá, essa mulher já foi em encontro ao profeta. Amados, eu lendo esse texto, ela fez mais ou menos isso aqui, ela caiu de joelho e grudou nos pés do profeta assim, nessa posição. Meu Deus, me ajuda, não tem? Ela fez essa posição, porque o profeta Geazi fala assim: mestre, quer que eu tire ela daí? Aí Eliseu fala assim: não, Deus me cobriu, ou seja, eu não sei o que está acontecendo, mas deixa ela, porque a alma dela está amargurada, ou seja, o dia da aflição. E ali ela gruda no pé de Eliseu e conta a história. Eliseu manda a Geazi: Geazi, pega o meu cajado, o meu bordão e vai lá e coloca na criança. Ela continuou ali falando: aqui eu não saio enquanto o Senhor não for comigo. No dia da aflição ela se apegou ao homem de Deus. Amém? E aí então agora Eliseu entra dentro daquela casa e sobe no quarto
e a palavra do Senhor diz que aquela criança volta a viver. Amém? Ela volta a viver, e o marido ainda tentou desanimar, falando assim, mas você vai lá no Monte Carmelo, hoje não é dia de lua nova, não é dia de festa, como que você vai lá incomodar o profeta? Não, eu tenho que fazer alguma coisa. No dia da aflição, eu preciso buscar a presença de Deus, e se eu não estou conseguindo, eu preciso estar perto de alguém que está buscando, eu preciso estar perto de alguém que está queimando. Mesmo, pastor, na pandemia agora não dá, mas dá para você ligar. Amém? Quantas vezes eu vejo minha esposa atendendo pessoas, as pessoas se levantando pelo telefone, eu atendendo também. Está melhor agora, irmão? Estou melhor. Preparando esse texto aqui, na história da Sulamita, eu dei uma parada aqui nesse texto aqui, porque veio a imagem muito forte, né? O dia que eu estava nesse portão ali no Espaço Gourmet, era um final de tarde, era umas 6, 7 horas da noite, eu estava ali conversando com o irmão descontraído, quando o Eliel vem correndo, né, descalço, e ele gruda no meu braço, vamos lá em casa agora, porque aconteceu algo terrível. Eu fiquei assim, não sabia o que estava acontecendo, mas ele veio correndo que nem uma bala, atravessou assim, não tem? Eu acabei de passar por cima da minha filha com o meu carro, pneu dianteiro. Nossa, daqui até na casa do Eliel, a minha mente virou um turbilhão. E mandei chamar a pastora Fabiana, não sei nem onde ela estava, que ela também desceu correndo para lá. E aquele dia nós vimos um milagre na vida daquela criança. Mas olha para onde Eliel correu no dia da aflição. Ele correu para a presença de Deus. Amém? Quantos estão me entendendo? Tem um Deus que cuida de você. Tem um Deus que quer te abençoar. Mas no dia da aflição, corra para os braços dele. Amém, amados? Né? O Eliel também pregou esses dias sobre Jairo. Eu quero usar esse texto em Marcos, capítulo 5, versículo 22 e 23, que diz assim: então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou. Olha só, no dia da aflição, ele foi ao encontro do Senhor Jesus e implorou insistentemente, implorou, dá até uma música, né? Insistentemente. Mas por que eu falei isso? Porque muitas vezes, pessoas que eu vejo no dia da aflição, se quiser, o pastor que vai ter que vir aqui. Eu não sou qualquer um, não. Se quiser, tem que vir até mim, porque eu estou sofrendo, mas também não dou o braço a torcer, não. Está achando o quê? Irmão, quem está precisando é você. Quem está precisando do milagre é você. Esse homem aqui era dirigente de uma sinagoga, e quando ele vai ao encontro, porque a sinagoga, ela era contra os ensinamentos de Jesus, porque Jesus estava desconstruindo a religiosidade do templo e das sinagogas. Sinagogas eram lugares de reunião, e esse que era um dirigente agora, ele vai em direção a Jesus, correndo o risco de perder tudo aqui, mas no dia da aflição ele sabia que o único que poderia curar a filha dele, né, ressuscitá-la, era o Senhor Jesus. E ele não ouviu ninguém, ele queria ouvir o Senhor, e foi ao encontro do Senhor, e quando chegou, implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. E você, se acompanhar esse texto, a multidão estava apertando Jesus. Uma mulher com fluxo de sangue entra por baixo. Então, olha só a cena acontecendo. E aí ele vai em direção à casa dele, alguém chega no caminho e fala: não precisa incomodar o mestre, porque sua filha já morreu. Olha só a notícia. Não precisa incomodar Deus, porque essa doença sua não tem cura. Ah, não precisa incomodar os irmãos aí não, porque não tem jeito para você. Tem jeito para você. Jesus tem a última palavra. A última palavra pertence a Ele. E o Jairo levou o Senhor Jesus para dentro da casa dele, e a filha dele reviveu. Então, no dia da aflição,
ele correu para o encontro do Senhor Jesus. E quero terminar com esse exemplo aqui da mulher Ciro-fenícia, ou em algumas traduções, cananeia, em Marcos capítulo 7, versículo 25 ao 30, que diz assim, de fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher cuja filha estava com um espírito imundo, veio e lançou aos seus pés. Então essa mulher estava aflita, ela via a filha dela em uma situação de possessão e ninguém ali podia resolver. Então ela foi atrás do Senhor Jesus. A mulher era grega, Ciro-fenícia, de origem, e rogava a Jesus que expulsasse da sua filha o demônio. Quando fala que ela era grega, ou seja, naquele tempo, era a parte intelectual, era uma parte alta da sociedade. Ele lhe disse, deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão e dar do pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Chamou a mulher de cachorra. Chamou a mulher de cachorra literalmente aqui. Ela respondeu. Quando fala que ela respondeu, era o dia da aflição dela. Ela respondeu. Vou te denunciar para a polícia, vou levar você lá para a televisão. Eu gravei tudo aqui com o meu celular. Ela não fez isso. A palavra diz que ela disse, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Está vendo só? Então ele lhe disse, por causa desta resposta, você pode ir e o demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama e o demônio já a deixara. Glória a Deus. O poder de Deus se revelando. Preste atenção, muitas vezes o diabo ele está trabalhando na sua mente, porque agora a gente está no distanciamento social, não é? Amém? Eu não posso estar indo na casa dos irmãos, eu evito o máximo. Por quê? Porque precisa respeitar esse isolamento. Amém? E você que está assistindo, você que está aqui, você também precisa se conscientizar disso. Não adianta um monte de decreto e se você não obedece esses decretos. E nós temos que aprender a ser obedientes. Amém? Então veja bem, mandou colocar a máscara, coloca. Não fica com o nariz de tucano. O que eu falo que é nariz de tucano? Você vai no mercado, você vai fazer uma compra, está todo mundo com a máscara aqui, o nariz para fora. Eu chamo nariz de tucano, porque não deve estar cabendo na máscara. Né? Então fica com o narizão assim. Ou então a máscara está aqui, ou a máscara está aqui na testa. Mas nunca que está aqui. Veja bem. E aí então nesse momento de afastamento social, muitas vezes você fala assim, e agora o pastor não vem aqui em casa? E agora como é que eu vou fazer? Gente, nesse texto Jesus olhou para a mulher e falou assim, pode ir que a sua filha lá na sua casa está curada. Ou seja, para Deus não tem barreiras, não tem limite, não tem distância. Glória a Deus. Quando as pessoas pedem oração para nós oramos pela vida delas. E nós cremos que Deus vai lá, envia os anjos lá. Nós estamos orando pelo um primo da minha esposa, e quando nós oramos pela vida dele, está lá em Tangará da Serra, nós cremos que os anjos entram lá dentro da UTI para resgatá-lo. Não precisa eu estar ali, melhor se eu pudesse, mas como eu não posso, eu tenho os anjos que vão lá ministrar cura, amarrar demônios da morte, para liberar vida na vida daquele jovem. Glória a Deus, porque esse texto está dizendo que Jesus não entrou na casa dela, mas ela veio na presença dele e ele deu já uma ordem, uma direção, vai, porque a tua filha lá na sua casa já não está mais endemoniada, está liberta. Foi a mesma coisa que ele disse para o centurião. Na verdade, no centurião ele gostaria de ter ido. O centurião falou, não, uma ordem sua e o meu servo fica curado. Glória a Deus, esse é o poder da fé. Aleluia. E nesses dias, amado, de aflição, como eu tenho visto Deus operando milagres.
na vida financeira, na vida familiar, na vida espiritual, em processos de cura. Eu tenho visto Deus operando milagres, mas no dia da aflição, tome a atitude certa. Amém? E para concluir esse texto, a conclusão que nós podemos tirar nesse texto e tudo que nós aprendemos aqui é: corra para a presença do Senhor, corra para a presença do Senhor, não deixe o medo te paralisar, não deixe o medo te paralisar. Comece a declarar a palavra de Deus sobre a tua vida. Eu tomo posse de tudo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. A palavra diz que eu sou mais do que vencedor e eu vou vencer. Em Cristo nós somos mais. Comece a tomar posse, comece a declarar a palavra na tua vida. Se vista da palavra de Deus. Cante hinos. 7, pastor, 10. Cante hinos, ouça louvores. Desliga a televisão e coloca os louvores na sua casa. Amém? Rompendo em fé. Imaginou você lavando vasilha? Minha vida se revestirá do teu poder. Amém? Aí você está lá rompendo em fé, né? Está dizendo, com ousadia vou mover no sobrenatural. Pensa como toda aflição vai sair do seu coração. Não vai ter espaço para ela. Cante hino, ouça louvores, assista mensagens que enchem o teu coração de esperança. De preferência do pastor Wander. Estou falando isso porque às vezes vocês, poxa, posta de todo mundo, só a minha que não. E congrega comigo. Amém, né? Ouça mensagens que enchem o teu coração de esperança. Eu já falei isso, abaixe a Bíblia lá no seu... Nem precisa baixar no YouTube, ou abaixe. A pastora baixou um aplicativo de Bíblia, ela fica lá ouvindo a Bíblia. Você sabe o que eu estou fazendo, amados? Tem noites que está difícil para mim dormir, porque às vezes a gente escuta tantas coisas, pessoas nos ligando, mandando mensagem no celular, e isso gera um certo peso, uma dor de ver alguém sofrendo, alguém passando por aflição, e isso mexe com as suas emoções também, porque quando as pessoas ligam, muitas vezes ligam desesperadas, e isso mexe com a gente. E aí tem noite que eu vou deitar, parece que a cabeça começa, você deita, você fala, eu quero dormir. Já aconteceu isso com você? Eu quero dormir, eu preciso dormir. E a sua mente está assim, ó, ela está acelerada, não tem? Eu preciso dormir, a sua mente está desse jeito aqui. Eu pego, coloco uma mensagem no meu celular, uma pregação, coloco aqui, né, a luz apagada, minha esposa deitada, e eu fecho os olhos. E não deixo a minha mente vaguear. Eu escuto aquela mensagem aqui, com os olhos fechados e luz apagada. E então, na metade da pregação, eu já estou dormindo. Aí tiro o fone de ouvido e continuo dormindo. É um remédio. Aí no outro dia, se eu também tive o mesmo problema, eu termino de ouvir aquela pregação. Enquanto eu estou deitado, a palavra está sendo ministrada na minha mente e no meu coração. E mesmo se eu estiver dormindo, ela está entrando lá no subconsciente. Amém? Faz isso então, um teste desse. A hora que você estiver com uma insônia, coloca o fone de ouvido, coloca Salmos na voz de Cid Moreira. Tu és meu pastor e nada me falta. Coloca. E coloca, mas presta atenção no que ele está falando. Deixa sua mente vaguear. Daqui a pouco você está assim. Tem? Amém? Glória a Deus. Então, encha o teu coração de esperança, encha o teu coração de fé, de amor, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Aleluia. Pare de abrir vídeos, né, de quantas pessoas estão internadas lá. Gente, é muito importante, não compartilhe vídeo de quem está lá na UTI. Eu trabalhei 8 anos no hospital, trabalhei 8 anos, e isso, amados,
É muito triste quando você compartilha, quando alguém está lá na UTI, um respirador daquele, sabe por quê? Você gostaria que compartilhasse o vídeo da sua mãe, do seu pai, da sua irmã, da sua avó? Né? Então não compartilhe coisas ruins, compartilhe coisas boas. Por isso que eu peço que no grupo da família Viva, compartilhe coisas boas. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Amém? E já estou encerrando, né? Então, voltando para o início do texto, João 16:33, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenhais paz. No dia da aflição, quem pode trazer paz no teu coração é somente o Senhor Jesus. Amém? No dia da aflição, somente o Senhor Jesus pode trazer paz ao teu coração. Tem uma canção que diz assim: aquieta minha alma, faz-me ouvir a tua voz. Hã? Fala mais alto. Meu coração ouvir tua voz. Aquieta minha alma, faz o meu coração ouvir a tua voz. No dia da aflição, que a sua alma venha se aquietar e que você venha ouvir a voz de Deus. E para encerrar, João 14:1 diz assim: não se turbe o coração de vocês. Creia em Deus, creia também em mim. Nós estamos vivendo um tempo de muito secularismo. Nós queremos ouvir mensagens motivacionais, mensagens positivas, mas isso aqui tem que ser a sua motivação. Essa aqui é a sua mensagem positiva. Amém? Porque além de trazer vida e esperança para você, te leva para a eternidade. Glória a Deus. Salmo de número 46. E vou dar uma dica que amanhã estarei falando um pouquinho desse salmo no capítulo 30 de Jó. Salmo número 46, versículo 1, o versículo 7 e o 10 a 11. Versículo 1 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações ou aflições. Amém? Refúgio e fortaleza. Então é o lugar onde você tem que se esconder. Amém? Versículo de número 7. O Senhor dos exércitos está conosco. Quantos creem nisso? Ele está conosco. Ele está com você. E o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? E agora o versículo 10 e 11. Aquietai-vos. Para de correr de um lado para o outro. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você pode aplaudir o Senhor porque Ele é digno de honra, glória e louvor. Aleluia! Quero que você se coloque de pé agora. Se você entendeu essa mensagem, nós vamos orar junto e essa aflição vai sair do teu coração, amém? Você que está ouvindo essa mensagem em casa, eu creio num Deus que não tem barreiras, não tem distância. Eu creio que o mesmo Deus que está operando aqui, Ele entra na sua casa agora e entra com milagres sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus, curve a sua cabeça e comece a orar. Por favor. Você vai começar a orar. Em nome do Senhor Jesus. Essa aflição, eu quero profetizar nessa noite que vai sair da tua vida. Vai sair da sua casa, o coração que está dolorido e ferido, nessa noite vai entrar a alegria. Vai vir a esperança sobre a tua vida. Há uma atmosfera de milagre, de cura neste lugar. Oh, Espírito Santo de Deus, entra dentro dos lares, aonde essa mensagem está chegando agora. Entra com milagres dentro dessa casa. Eu profetizo que a aflição cai por terra agora em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus.
Oh, oh. Oh. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Comece a orar. Oh, aleluia. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. De oração, você que está aqui no templo e em casa, se você hoje está passando por feridas emocionais, angústia no teu peito, coloque a mão sobre o teu coração. Se é alguma enfermidade, coloque a mão sobre a tua cabeça, em nome do Senhor Jesus, porque eu creio num Deus da cura, o mesmo Deus que operou na vida de Ana, o mesmo Deus que operou na vida de Jacó, o mesmo Deus que operou na vida de Jairo, na filha, no filho da Sunamita, na filha da mulher Ciro-fenícia, é o mesmo Deus de hoje. E Ele está dizendo neste lugar: eu não te desamparei, eu estou contigo. Eu estou aqui para ouvir as tuas orações. Para alguns Ele está dizendo: eu sou teu pai, e eu te pego no colo, e no meu colo você tem um lugar de refúgio. E para outros Ele está dizendo: eu sou teu marido, eu sou teu marido, e em meus braços você tem segurança.
Altíssimo Deus, eterno Pai, é no nome do Senhor Jesus, aonde a minha voz vai chegando, em nome de Jesus, que o milagre comece a acontecer agora, que a aflição que veio dentro dessa casa, a aflição que tomou conta do coração deste homem, a aflição que tomou conta do coração dessa mulher, a aflição que entrou dentro dessa casa, espíritos da morte, eu te dou uma ordem, bato em retirada agora, em nome de Jesus. É no nome do Senhor Jesus que eu libero cura, cura, vida de Deus, esperança, no nome de Jesus. E dou uma ordem que toda a aflição seja arrancada dos corações agora, e em nome de Jesus, sai, sinta a alegria de Deus, sinta a presença de Deus, e se você crê nisso, aplauda o Senhor, porque Ele é digno de honra, glória e louvor. Aleluia. Aleluia. Quantos recebem e tomam posse dessa palavra? Diga graças a Deus. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.